Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Masterclass da GMP Academy. O nosso tema de hoje é o Sistema de Gestão da Qualidade para Organizações de Saúde, ISO 7101 de 2023. Meu nome é César Fonseca, eu sou executivo da GMP Academy e vou ter o prazer de estar com vocês hoje discutindo essa nova regulamentação internacional que vem agora cobrir uma lacuna importante para as organizações de saúde. Nos últimos 35 anos, nós temos atuado em vários sistemas de gestão e em muitas organizações de saúde. E estávamos usando a ISO 9000 como uma referência para fazer a certificação de hemocentros, laboratórios de análises clínicas, farmácias de manipulação, indústrias farmacêuticas, indústrias de cosméticos, usando a ISO 9000 de uma forma geral, né? Na área da saúde especificamente, a ISO veio nos últimos 30 anos sendo uma grande referência para aquelas instituições que necessitavam implementar um sistema de gestão. Mais recentemente, nos últimos 20 anos, surge a Organização Nacional de Acreditação, somando a esse espectro mais uma oportunidade das empresas de saúde se organizarem. Logo depois vem a Joint Commission e mais uma série de outros organismos acreditadores. O mais importante de tudo isso é saber que depois de 37 anos da primeira ISO 9001, a Organização Internacional de Normalização ela lança a sua primeira norma de uso específico para organizações de saúde. Essa grande oportunidade não pode ser desperdiçada por todas as organizações de saúde que buscam a excelência, buscam a segurança do paciente e buscam uma organização centrada no ser humano. Ela traz uma série de benefícios, mesmo para aquelas organizações que já têm seu sistema de gestão da qualidade ou acreditado ou certificado. Então, uma das visões da ISO 7101, a ISO 7101 traz para nós já alguns princípios que ela já vinha usando em outras normas de gestão. E quando eu digo outras normas de gestão, digo não só a ISO 9001, como a ISO 14001, a ISO 45001 e um sem número de normas de gestão. E ela traz esse princípio, traz todos os princípios de qualidade agora incorporados às organizações de saúde. Então a grande primeira ideia é ter implementado uma cultura de melhoria contínua e buscar todo o tempo a segurança do paciente. Toda vez que eu falar segurança do paciente, lembre-se, eu não estou falando só do paciente, eu estou falando dos acompanhantes, dos familiares e dos usuários do serviço de uma forma geral. E quando eu falar dos colaboradores, nós estamos falando dos profissionais da saúde. Por outro lado, ela busca que as organizações de saúde consigam fornecer serviços oportunos, eficientes, eficazes, seguros, equitativos e centrados nas pessoas. Mais uma vez, nós vamos discutir um pouco esse novo conceito, um conceito mais aprimorado das organizações centradas no ser humano. A partir daí, a gente começa a perceber que o grande objetivo é tratar riscos e oportunidades, focar na segurança do paciente e dos colaboradores. Vejam, agora nós já estamos falando da segurança dos colaboradores. Controlar a prestação de serviço com seus processos validados e todos documentados. Quando nós falamos em processos validados, nós vamos desde um simples processo de higienização de superfície de um centro cirúrgico, ou um processo de validação de um tratamento de água de osmose reversa, ou um processo validado no nosso laboratório de bioquímica ou de hormônio. Então, todos aqueles processos que incorporam a minha prestação de serviço devem ser analisados criticamente, identificados os riscos e as oportunidades, devem ser documentados de tal forma que a gente foque tudo na segurança do paciente e, obviamente, dos colaboradores. Avaliar o desempenho clínico e não clínico. Então nós estamos falando em avaliar o desempenho de todo o nosso fluxo de processo clínico, no atendimento, na movimentação, no atendimento ambulatorial, no centro cirúrgico, na UTI, nos exames, nos diagnósticos, e também de todo o trabalho de recepção, contabilidade, hotelaria, limpeza, expedição, ou seja, os nossos processos administrativos nós chamamos de não clínicos, mas todos estão incorporados dentro do sistema de gestão da qualidade para as organizações de saúde. Além disso, trabalhar na melhoria contínua dos processos, ter uma mentalidade focada no processo e uma mentalidade focada no risco. O que é isso? Eu tenho que todo o tempo estar questionando.
Poderíamos fazer isso melhor? Esse processo está adequado? Ele não está muito lento? Ele não está inseguro? Existe um risco potencial nesse processo? Eu posso melhorar alguma coisa? Mas para isso, para que as pessoas tenham essa postura, tenham essa conduta, tenham essa atitude, é imprescindível que eu implemente um conceito de comprometimento profundo da alta administração das organizações de saúde e também de todos os colaboradores. Mas o exemplo se dá através da alta administração. No momento em que ela implementa uma política da qualidade em saúde, objetivos da qualidade em saúde, disponibiliza recursos para o sistema de gestão da qualidade em saúde, e nós vamos falar mais uma série de evidências de como a alta administração pode mostrar seu comprometimento. Nesse momento a gente vai mudar esse espectro já na busca da excelência do serviço em saúde. E nessa fase a gente deve incorporar os 7 princípios de gestão da qualidade que se tornaram princípios universais e se aplicam integralmente aos nossos serviços de saúde. Foco no cliente, ou nosso usuário, ou nosso paciente. Liderança, falamos do comprometimento e da liderança em todos os níveis. Engajamento das pessoas, ou seja, eu tenho que aprender a trabalhar em times e trabalhar com a melhoria contínua. Abordagem de processo, entender todo o tempo que eu envio alguma coisa para alguém que recebe essa informação, que manda para outro, que recebe essa informação ou esse produto e manda para outro. Todo momento nós somos clientes e fornecedores nesse processo. Se nós entendermos bem todos os nossos fluxos de processo, poderemos melhorá-los continuamente. Tomada de decisão baseada em evidência. Então é importante que eu tenha dados, informações, gere um patamar de conhecimento e tome decisão não no achismo, mas baseado em evidências concretas. Por último, enfatizar a gestão de relacionamento. Relacionamento em todos os níveis da organização, seja nos níveis administrativos, nos níveis científicos, nos níveis tecnológicos, nos profissionais da saúde e nos profissionais que não são profissionais da saúde. Criar uma interação também com todas as áreas administrativas que são capazes de encantar o cliente. A norma traz para nós, então, um conceito universal, onde a liderança vai estabelecer um padrão ou um clima organizacional, vai estabelecer um sistema de gerenciamento, estabelecer uma cultura para a qualidade em saúde. Feito isso, nós vamos mapear e documentar os nossos processos, sejam processos verticais ou horizontais. Esses processos vão trazer para nós indicadores de desempenho ou objetivos da qualidade em saúde, ou seja, índice de performance, ou o famoso KPI, ou Key Performance Indicator. E essas informações vão retornar, seja num processo de auditoria ou de autoinspeção, gerando para nós dados, informações, conhecimento e nos permitindo fechar o ciclo da melhoria contínua. De tal forma que a gente estabeleça um novo patamar de consciência, onde a alta administração recebe esse feedback, disponibiliza mais recursos, treina mais o pessoal, capacita a sua equipe, busca um maior nível de competência, estabelece novos objetivos e dessa forma eu vou seguindo o meu ciclo, que para a norma 7101 é o ciclo PDSA, ou seja, Plan, Do, Study and Act, e não mais o PDCA. Então eu vou planejar o meu sistema, vou executar meus processos, vou estudar o que está acontecendo com os meus processos e, em cima disso, vou implementar ações de melhoria contínua. A norma ela tem uma série de novidades, isso é muito importante, e a primeira novidade é que ela deixa de usar o ciclo PDCA para usar o ciclo PDSA, ou Plan, Do, Study and Act. E ela está dividida exatamente nesses tópicos. Vocês vão perceber que o tópico central é a nossa liderança, mas eu tenho um requisito chamado planejamento, que é o item 6 da norma. Já o requisito de execução são os itens 7 e o item 8. Nós temos o item de melhoria contínua, que é o item 9. E nós temos o item de não conformidade e ação corretiva, que é o item 10. Então, basicamente, eu implemento um sistema de gestão da qualidade para trabalhar de forma segura, eficiente, eficaz, oportuna, equitativa e centrada nas pessoas. Então, ela realmente vai revolucionar a visão e a forma com que a gente faz a gestão da qualidade nas organizações de saúde. Poderíamos citar aqui dezenas de referências normativas.
eu separei para vocês algumas que são de alto impacto e precisam ser conhecidas e amadurecidas pelos profissionais da saúde, principalmente os profissionais da saúde que estão atuando nas organizações de saúde. Quando a gente fala em planos da qualidade e fala da ISO 10005-2018, essa norma traz uma série de orientações e requisitos capazes de nos permitir desenvolver um sistema de gestão da qualidade onde eu sei e vou saber a importância do meu plano de treinamento, do meu plano de auditoria, do meu plano de inspeção de recebimento, do meu plano de controle de documentos, do meu plano de controle de registros, do meu plano de tratamento das não conformidades, do meu plano de investimento, ou seja, ela vai trazer para nós esse espectro de todos aqueles planos que são necessários à efetiva implementação do sistema de gestão da qualidade. Trouxemos também a ISO 10013, que era uma ISO TR, era um Technical Report. Hoje, em 2021, ela vira uma norma efetiva que passa para nós todas as orientações sobre diretrizes para informações documentadas. Como estabelecer a hierarquia da documentação, o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro, se eu vou começar pela política, pelo manual, pelos meus procedimentos, pelas minhas instruções, pelos meus registros, e como fazer isso de forma abrangente, documentando, revisando e atualizando de forma permanente todas as nossas informações documentadas. Outra norma muito importante, muito pouco usada, porque ainda é uma norma nova também, é a ISO 10015, que vai trazer para nós a parte de competência e desenvolvimento, ou seja, diretrizes de gestão de pessoas, gestão de competência e desenvolvimento de pessoas. Basicamente, como a gente vai implementar todo um processo de gestão de competência, um processo de treinamento e capacitação, um processo de integração dos nossos funcionários, a avaliação da absorção do conhecimento. Trazemos também a ISO 10012, de 2018, que ela fala sobre diretrizes de tratamento de reclamações. A ISO 10000, na verdade é a 10002, Marcelo. Vamos até alterar aqui, porque a ISO 10002, não 10012, houve um erro de digitação. Ela trata de diretrizes para o tratamento das reclamações e como, a partir de uma reclamação, ainda eu consigo efetivamente fidelizar o meu cliente. A 19011, que fala sobre diretrizes de auditoria de um sistema de gestão da qualidade. Todo sistema de gestão precisa ser auditado periodicamente. Para isso, nós precisamos ter auditores capacitados, com competência adequada, com conhecimento profundo da norma, de tal forma que a gente estabeleça uma análise periódica dos nossos processos e procedimentos. E, por último, a gente traz a ISO 27501 de 2019, que é uma gestão das organizações centradas no ser humano ou centrada nas pessoas. Essa norma é uma norma para a humanização dos nossos serviços. Poderíamos citar uma série de outras, mas o mais importante no primeiro momento são essas normas como referência que nós identificamos no universo das normas ISO. A partir daí a gente entra no conceito de contexto da organização. É um termo que as normas de gestão já estão usando há bastante tempo, que eu posso substituir pelo ambiente organizacional ou pelo meu ecossistema. O que se trata esse contexto da organização? Então a norma pede para que você, antes de estruturar o seu sistema de gestão da qualidade, você identifique exatamente entenda o seu contexto. Para isso você precisa buscar as questões internas e as questões externas. Questões essas que vão estabelecer também as necessidades e expectativas das partes interessadas, sejam partes interessadas internas e externas, vão determinar o escopo do nosso sistema de gestão da qualidade, ou seja, a abrangência desse sistema, e por último, e não menos importante, nós vamos entender os determinantes sociais do nosso ambiente, para ver qual o tamanho, qual a complexidade que deve ter o nosso sistema de gestão da qualidade. Afinal de contas, eu posso implementar isso numa unidade básica de saúde, posso implementar isso numa unidade de pronto atendimento, posso implementar isso num conjunto de N hospitais, num grupo hospitalar, posso implementar a norma numa clínica de diagnóstico por imagem, posso implementar a norma numa clínica de oncologia, posso implementar a norma em serviços de hemodiálise, em bancos de sangue, em bancos de leite. Então, em função do meu escopo e da abrangência, eu vou definir o tamanho e a complexidade do meu sistema de gestão. Quando a gente fala em sistema de gestão da qualidade, isso aqui é para a gente enfatizar e repetir, o grande elo está aqui. Basicamente, quais são os conceitos da mesma norma ISO 9001? Liderança. Bom, mas eu tenho o que mais? Eu tenho meu suporte, operação, avaliação de desempenho, melhoria contínua e planejamento. Então,
Então tudo começa com a minha liderança estabelecendo um patamar de planejamento. Mas quando eu falo em contexto, eu falo que para eu fazer um planejamento, eu tenho que definir o meu contexto, entender os requisitos dos meus clientes, as necessidades e expectativas das partes interessadas. E para que a minha saída tenha clientes seguros, colaboradores seguros e satisfeitos, resultados e indicadores dentro dos meus objetivos da qualidade. Produtos e serviços com qualidade, confiabilidade e segurança. Vamos detalhar um pouquinho mais dizendo o seguinte: quais seriam então essas questões internas? Bom, a estrutura de poder, a organização, o nosso organograma, como as forças reagem dentro da nossa organização, né? Quem tem a efetiva liderança, quem está comprometido. Muitas vezes, dependendo da região, a religião é uma questão interna muito complexa e deve ser considerada no nosso sistema. A base de conhecimento, ou seja, o grau de escolaridade das pessoas, aonde nós estamos localizados, também é um item importante como uma questão interna. Acesso a recursos. Ora, se eu sou uma instituição que não tem limite e tenho super acesso a recursos, eu tenho uma facilidade muito maior do que aquelas instituições que dependem de verba, orçamentos municipais, orçamentos estaduais, orçamentos federais. E, inclusive, repasses federais, como é o caso de muitas das nossas Santa Casas, né? E hospitais públicos que recebem quase todo o tempo, que prestam serviço para o SUS e recebem esses repasses. Os determinantes sociais da saúde, nós vamos discuti-los daqui a pouquinho, mas muito importante é a visão, a missão e os valores que a alta administração traz para a nossa empresa, para a nossa organização. Qual é a visão que o empresário tem? Qual é a visão que o dono desse grupo empresarial de organização de saúde tem? Qual a missão que ele pretende, né, implementar e quais são os seus valores? Esses requisitos internos também são extremamente importantes quando a gente vai fechar o nosso conceito de contexto. Nossas metas e objetivos, nossos valores, ou sejam, valores da nossa força de trabalho. E por último, mas não menos importante, a cultura do nosso ecossistema. Como as pessoas pensam, como as pessoas agem, como as pessoas se relacionam, como eu contrato alguém, como eu faço o desligamento de alguém, como eu elogio alguém, como eu faço a promoção de alguém, isso faz parte então da minha cultura. É o jeitão pelo qual a gente organiza e toca as coisas dentro da nossa organização. Por outro lado, eu devo levar em consideração também os fatores e as questões externas que impactam muito nos nossos serviços de saúde. Fatores econômicos, fatores sociais, fatores políticos, fatores tecnológicos, fatores relativos ao meio ambiente e ao clima agora cada vez mais impactando em todo o nosso sistema de saúde e fatores legais ou normativos. Além desses principais fatores, nós temos os aspectos éticos, de novo os aspectos culturais, os aspectos religiosos, os aspectos socioeconômicos e, de novo, os nossos determinantes sociais e a etnia. Ou seja, eu posso estar numa região do Baixo Amazonas, onde eu tenho tribos indígenas com várias etnias, mas eu também posso ter tribos quilombola, eu posso ter estrangeiros vindo das nossas fronteiras, e todas essas etnias, sejam o branco, o negro, o índio, o quilombola, isso tudo vai impactar no planejamento do meu sistema de saúde. Não menos importante, a gente deve determinar o nosso escopo. E quais são os parâmetros que eu uso para determinar qual a abrangência do meu sistema de gestão da qualidade? As questões internas e externas, como nós falamos, a estrutura organizacional e as competências da nossa equipe técnica, as necessidades e expectativas das partes interessadas, nós vamos detalhar mais um pouco essas partes interessadas, não só a comunidade, a sociedade, mas os acionistas também, né, os fornecedores, os nossos clientes, e os serviços que nós vamos prestar, serviços clínicos ou não clínicos. Então, o que a norma ISO 7101 de 2023 traz para nós? Uma especificidade. Ela traz de forma técnica e focada tudo aquilo que a norma ISO 9001 trazia de forma genérica. Agora ela vai falar realmente da saúde, dos aspectos de segurança, dos aspectos do tratamento. E para isso eu tenho que fechar o meu escopo. E para definir qual é o escopo, eu vou buscar os critérios para determinar o que as partes interessadas podem impactar no meu serviço.
elas têm a capacidade de afetar a organização através das suas decisões e atividades. Então, o município toma uma decisão, impacta no meu serviço. O governo toma uma decisão, impacta no meu serviço. Os acionistas tomam uma decisão, impacta no meu serviço de saúde, né? A comunidade toma uma decisão, impacta no meu serviço. Agora, recentemente, nós estamos acompanhando serviços municipais de saúde, secretarias municipais, em final de mandato, entrando em colapso. Ou seja, hospitais não atendendo pacientes do SUS, hospitais não atendendo pacientes críticos, porque não existe repasse nessa fase final do governo municipal, e aí a saúde em alguns municípios entra em colapso. A nossa capacidade de gerar riscos e oportunidades. Então, isso vai fazer parte das partes interessadas. Como a sociedade pode gerar oportunidades? Eu posso ter um empresário que queira investir na saúde dos seus colaboradores, eu posso ter uma comunidade religiosa que queira investir no conhecimento e na saúde, na prevenção da saúde. O impacto no mercado. Ora, muito dos nossos insumos, materiais e equipamentos, a grande maioria, são insumos, materiais e equipamentos importados, de alto custo e que dependem muito da variação do dólar. Isso também vai fazer parte da análise e da determinação do nosso escopo. E por último, não menos importante, o impacto no desempenho e nas nossas decisões. O que pode externamente impactar no meu desempenho? Falta de energia? Falta de água? Um problema de abastecimento de combustível? Então, percebam, o meu escopo tem que estar preparado para tudo isso. Desempenho, tá? E decisões. Eu não consigo decidir porque a minha região ficou uma semana sem energia elétrica, os meus geradores auxiliares entraram em operação, mas os meus postos de gasolina não têm mais óleo diesel para me fornecer. Então, a norma vai se preocupar com tudo isso em questões emergenciais. Aí nós chegamos nos nossos determinantes sociais. É imprescindível que, ao implementar um sistema de gestão da qualidade, agora focado nas organizações de saúde, a gente consiga entender na parte distal o seguinte: tudo no centro, na parte distal do nosso sistema, tudo vai estar impactado e relacionado diretamente com a idade da minha comunidade, o sexo, fatores hereditários, o estilo de vida, as nossas redes sociais e comunitárias, e aí eu começo a analisar. Produção agrícola de alimentos. Eu sou um país que consegue ter uma ótima produção, ninguém passa fome, eu não tenho 30 milhões de miseráveis. Bom, educação. O nosso nível de escolaridade médio está dentro desses patamares. O ambiente de trabalho, quer dizer, a gente tem hoje o Ministério do Trabalho, as normas regulamentadoras, a gente briga contra o trabalho infantil, brinca contra o trabalho similar à escravidão. Então, condições de vida no trabalho. Cada vez mais, as organizações, sejam de saúde ou não, estão tentando buscar melhores condições de vida no trabalho. Ambientes mais adequados, mais bem iluminados, mais bem refrigerados, com área de descanso. O desemprego, que é um outro índice social importante. Quando a economia está pujante, nossos índices de desemprego são menores, eu tenho mais gente participando dos sistemas de saúde privada, temos menos sobrecarga no Sistema Único de Saúde, isso impacta também no meu ecossistema. Água e esgoto, quer dizer, o quanto da nossa população tem um abastecimento de água potável e o quanto da nossa população ainda não tem um tratamento de esgoto adequado. O quanto esse tratamento de esgoto vai impactar na saúde daquela sociedade, na saúde daquele ambiente. E por último, os serviços sociais de saúde. Então é importante que a gente entenda esse conceito dos determinantes sociais, que todos vão impactar nas condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Então, para se implantar um sistema de gestão da qualidade, agora com foco nas organizações de saúde, é importante que a gente analise, pesquise e aprofunde nosso conhecimento nesses determinantes sociais e o impacto que eles podem criar dentro do nosso sistema de gestão da qualidade. Chegamos agora na seção 5 da norma, como a seção da 9001 também se trata de liderança, a 14.001 também, a 45.001. Essa norma hoje usa a mesma estrutura de requisitos da norma 9001, então o item 5 é liderança para todas as nossas normas de gestão, só que aqui a gente vai falar de uma liderança e comprometimento com um nível de detalhamento maior. Ou seja, no momento em que eu estabeleço a minha missão, a minha visão e os valores, eu, alta administração, estou mostrando o meu comprometimento.
No momento em que eu estabeleço e fomento que os nossos colaboradores tenham que ter um código de conduta e que a gente inclua nesse código de conduta, né, uma organização centrada no ser humano e o respeito ao próximo, eu estou mostrando o meu comprometimento. No momento em que eu estabeleço minha política da qualidade, um clima voltado à cultura da qualidade, os objetivos da qualidade, no momento em que eu estabeleço a minha cultura de governança, eu estou sempre focando na segurança do paciente, na melhoria contínua e, obviamente, no serviço humanizado. No momento em que eu defino minha matriz de competência, definindo as competências mínimas necessárias para um auxiliar, para um técnico de enfermagem, para um enfermeiro, para um fonoaudiólogo, para a minha equipe de profissionais da saúde e para a minha equipe de profissionais administrativos. É imprescindível. No momento em que eu digo que as minhas diretrizes para engajamento das pessoas, como é que essas pessoas serão engajadas no nosso processo? Todas deverão entender os mesmos conceitos de qualidade, os mesmos conceitos de segurança, os mesmos conceitos de melhoria. Como eu vou fazer com que a minha força de trabalho se engaje nesse processo? Buscando um pensamento baseado no processo, um pensamento baseado em risco, um serviço centrado no ser humano e um foco no usuário do nosso serviço. Ou seja, eu vou sempre perguntar para mim o que eu, se estivesse no lugar desse paciente, gostaria de receber, gostaria de ter, gostaria de ser atendido de que forma, com que prontidão, com que eficiência, com que eficácia, com que efetividade. Eu estou sendo atendido de forma equitativa, da mesma forma que ele atendeu alguém que chega com uma roupa bem melhor que a minha, ele me atende se eu chegar com uma roupa esfarrapada? Cuidados devem ser tomados e a gente tem que desenvolver uma nova visão para isso. A liderança, ela passa para a nossa fase 6 de planejamento, onde a organização de saúde vai ter que ter o seu time de gestão da qualidade e esse time composto por várias funções da organização, principalmente de todos os processos, pequenos times e um grande time de gestão da qualidade, vai pensar todo o tempo em riscos e oportunidades. Eu estou passando por aqui, eu vi que tem uma lâmpada queimada ali. Isso é um risco ou é uma oportunidade? Eu vi que aquele piso está quebrado e alguém pode tropeçar ali. Isso é um risco ou é uma oportunidade? Eu vi que a porta do banheiro não está trancando. Isso é um risco ou é uma oportunidade? Eu vi que na hora em que eu aciono a água, fica vazando água da torneira. Isso é um risco ou oportunidade? Então, no momento em que eu fizer com que a cultura tenha esse foco baseado em risco e oportunidade, eu vou enxergar tudo, ou é um risco ou é uma oportunidade. Sendo um risco ou sendo uma oportunidade, eu tenho que ter um mecanismo de implementar e melhorar continuamente o meu sistema de gestão da qualidade. Para isso, eu também tenho que determinar meus objetivos da qualidade. Tempo de atendimento é um objetivo, nível de reclamação é um objetivo, nível de retratamento é um objetivo, né? Nível de contaminação é um objetivo. Então eu tenho lá na segurança do paciente uma série de parâmetros como pressão, eu tenho tromboembolismo, eu tenho quedas, então nós vamos ver que podemos estabelecer, conforme a Organização Mundial de Saúde, um sem número de objetivos da qualidade em saúde. Planejamento de mudanças. Ora, se eu estou sempre vendo riscos e oportunidades surgirem, alguma coisa tem que mudar. Se é um risco, eu tenho que mudar para melhor. Se é uma oportunidade, eu tenho que mudar rapidamente para aproveitar essa oportunidade. Então, ter um processo de gestão de mudança, ou change control, é imprescindível para que a gente demonstre efetivamente a melhoria contínua do nosso sistema. Ou seja, pessoas que vão trabalhar todo o tempo revendo os documentos, revendo os processos, garantindo que eu tenha um planejamento e uma implementação dessas mudanças, sempre buscando a eficiência, a eficácia e a excelência do serviço. Da fase 6, nós vamos para o item 7, que é a nossa área de apoio. Então, esse requisito apoio, ele traz lá recursos, competência, consciência, comunicação e informação documentada. Vamos ver cada um detalhadamente. Quando ele fala em recursos, obviamente, a norma estabelece que faz parte da alta administração disponibilizar recursos e pessoal em quantidade suficiente com competência necessária para a implementação e manutenção de um sistema de gestão da qualidade. Quando ele fala em competência, ele se preocupa desde a fase inicial com o recrutamento, a seleção, a integração dos nossos novos colaboradores, o treinamento e a capacitação desses colaboradores, a reciclagem periódica dos treinamentos desses colaboradores.
Quando ele fala em consciência, ele estabelece que é imprescindível que as organizações de saúde documentem, formalizem, divulguem, implementem um código de conduta. Um código de conduta que vai impactar de novo na segurança do paciente. Um código de conduta que vai impactar de novo no meu tratamento de clientes em estágio terminal ou um tratamento compassivo. Um código de conduta que vai impactar em todas as nossas atitudes, condutas. Quando fala em comunicação, como a gente vai disponibilizar um sistema de comunicação interna eficiente e eficaz, um sistema de comunicação externa e com os nossos usuários. Como nós vamos nos comunicar com os nossos fornecedores, com os nossos prestadores de serviço, com os nossos times internos da lavanderia, da central de materiais de realização, da nutrição, como é que nós vamos nos comunicar com os usuários, ou seja, com os pacientes, com seus familiares ou seus acompanhantes. Então eu preciso documentar e estabelecer um processo de comunicação efetivo para que os meus colaboradores, os meus provedores de serviços externos, meus fornecedores e parceiros, e os nossos pacientes, familiares e acompanhantes tenham um canal de acesso livre de comunicação rápida e ágil. Ainda, devo ter, além disso, todo um processo de tratamento das reclamações, buscando sempre uma oportunidade quando um cliente nosso, ou quando um paciente ou um familiar reclama. Isso temos que voltar àquele nosso conceito de risco e oportunidades. Identificar, isso é um risco ou é uma oportunidade? Quase sempre uma oportunidade, que vai disparar uma mudança e vai disparar uma melhoria contínua. E o último item de apoio trata da informação documentada. Como eu vou elaborar esses documentos, como eu vou aprovar esses documentos, como eu vou fazer a gestão desses documentos, como eu vou validar meus softwares, que muitas vezes os meus softwares estão integrados ao diagnóstico por imagem, ao prontuário do paciente. Isso precisa ser validado, eu tenho a Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho que ter essas informações sigilosas. Como eu vou garantir as minhas informações eletrônicas, como elas circulam no processo? E por último, como é que eu vou fazer a gestão dos meus registros? Registros que vão evidenciar se as pessoas foram atendidas, se elas foram medicadas, se elas passaram por um processo, passaram por um diagnóstico, e também registros das nossas reclamações, registros das nossas auditorias, registros dos nossos treinamentos. Então, os registros são evidências de que o meu processo está sendo documentado e funcionando bem. Entramos, então, na seção 8, que é a parte de operação do sistema. Aqui, sim, a norma 7101 ela é muito mais robusta na parte de operação do que a ISO 9001. A ISO 9001 2015, por ser uma norma de uso abrangente, eu poderia fazer a certificação de um hospital na 9001, mas também de uma padaria ou de uma lanchonete. Ela é muito superficial no que diz respeito à operação. Cabe a cada um do seu sistema de gestão estabelecer um escopo. No caso específico das organizações de saúde, ela consegue trazer então informações bem diferenciadas que vão agregar muito valor, independente de eu ter a minha organização de saúde já certificada na 9001, é importante eu fazer essa transição para 7101, de eu ter a minha organização acreditada por algum organismo acreditador, é importante que eu faça ou monte um sistema integrado de gestão, trazendo para dentro do meu sistema a ISO 7101, ou se eu estou começando do zero. Isso vai ser muito mais fácil, porque ela vai falar sobre planejamento e controle operacional, gestão de manutenção das instalações, a infraestrutura. Como é que eu vou fazer a manutenção dos meus prédios, das minhas salas, dos meus ambientes? Como é que eu vou fazer a gestão dos resíduos do serviço de saúde, usando, obviamente, a RDC 222 de tratamento de resíduos do serviço de saúde? Como é que eu vou fazer o manuseio e o armazenamento dos meus materiais? E quando eu digo materiais, insumos, kits, reagentes, alimentação. Como eu vou fazer, como eu vou tratar os pertences dos usuários, como eu vou buscar e introduzir novas tecnologias emergentes, fazendo o gerenciamento dessas tecnologias, e aí eu vou detalhar como fazer o recebimento dessas tecnologias, a validação dessas tecnologias, a qualificação desses equipamentos, o treinamento do pessoal. Como eu vou tratar o fornecimento dos meus provedores externos. Muitas vezes a gente acha que tem muito pouco provedor externo, mas eu tenho provedor externo na área técnica e na área de serviço. Um hospital precisa fazer a limpeza das suas caixas d'água.
Um hospital precisa fazer o tratamento e um controle de pragas. O hospital precisa ter um sistema de segurança. O hospital precisa ter um sistema de limpeza e sanitização. O hospital também precisa ter fornecedores de equipamentos, mas ele precisa calibrar esses equipamentos, ele precisa fazer manutenção preventiva nesses equipamentos, ele precisa fazer manutenção corretiva nesses equipamentos, ele precisa validar os softwares, precisa qualificar suas autoclaves de passagem na central de materiais, validar seus processos de lavanderia. Por outro lado, ele também tem serviços clínicos extremamente importantes, porque ele pode terceirizar a radiografia, a tomografia, a ressonância magnética, terceirizar os serviços laboratoriais, terceirizar os serviços de nutrição. Todos esses, então, vão estar impactando no meu projeto, no meu escopo, quando a gente fala em fornecimento de serviços de provedores externos. Como nós vamos administrar a prestação de serviço que a gente recebe? Como nós vamos cuidar, das pessoas focando no âmago da questão, na humanização do serviço ou serviço centrado nas pessoas? Quais serão os aspectos éticos que nós vamos incorporar na nossa cultura para fazer com que a nossa organização de saúde busque a excelência? E por último, não menos importante, como nós vamos entender e tratar a segurança do paciente. Como nós estamos tratando de uma masterclass, nós separamos desses itens todos 2 itens que nós consideramos assim bem diferentes de qualquer sistema de gestão. Separamos o item segurança do paciente e separamos o item de provedores de serviço. Então vamos analisar. Na seção 8, eu tenho fornecimento de serviços clínicos e não clínicos, como eu comentei com vocês. No não clínico, eu vou do controle de praga à manutenção do meu sistema de refrigeração e ar-condicionado. Dos clínicos, eu vou da contratação de equipes de anestesia, radiografia, até como eu como eu trato a minha unidade de tratamento intensivo. Se eu estou usando a RDC 7, de boas práticas de funcionamento de uma UTI, se eu estou usando a RDC 6, de boas práticas de funcionamento de uma lavanderia, se eu estou usando a RDC 15 na minha central de material e esterilização, e um sem número de outras resoluções da diretoria colegiada que impactam na nossa prestação de serviço. Não posso esquecer da RDC 222, de gerenciamento de resíduos da saúde. Se eu conheço a RDC 665, de fabricação e recebimento de equipamentos médicos e hospitalares, se eu conheço a RDC 430, de manuseio, armazenamento e tratamento e utilização de medicamentos, então é importante que a gente pule um patamar e comece a entender mais profundamente o quão importante é conhecer a nossa regulamentação da Anvisa, o quanto é importante incorporar essa regulamentação no nosso sistema de gestão da qualidade para organizações de saúde, independente do estágio em que eu estou. Seja um estágio inicial, seja um estágio final de certificação ISO, seja no estágio avançado de acreditação, não deixem de conhecer e aprofundar seus conhecimentos na ISO 7101, porque ela realmente traz um sem número de novidades. Por outro lado, eu fiz um trabalho e nós vamos fazer um vídeo sobre isso, falando sobre o impacto e a relação entre a ISO 7101, a RDC 36 de segurança do paciente e como elas entendem esse conceito de segurança do paciente. A subseção 8.10 vai falar de cuidado centrado nas pessoas, a cultura desse cuidado, o meu projeto inicial da organização de saúde, aonde eu vou deixar o acompanhante, como o acompanhante vai passar a noite com o meu paciente, como esse acompanhante vai receber alimentação por estar 10, 15 dias junto com o paciente, aonde ele vai ter um lugar para colocar suas roupas, suas vestimentas. Então, eu começo a pensar isso desde a fase de projeto, A experiência do usuário, qual a trilha de experiência, desde o momento em que ele chegou no hospital, passou lá seu período e saiu, seguro e saudável. Como eu vou tratar meus pacientes em fase terminal? Como vai ser feito o meu cuidado compassivo? Como eu vou fazer isso dentro dos aspectos éticos, centrados na pessoa? Como eu vou trabalhar com a inclusão e a diversidade? Hoje em dia eu tenho que estar preparado, dependendo inclusive do ambiente que eu esteja, eu devo trabalhar todo o tempo percebendo essa inclusão e diversidade. Eu tenho opções religiosas, opções sexuais, eu tenho etnia, credo, cor, crença, e tudo isso e essa diversidade toda chega no nosso serviço de saúde. Como vai ser o nosso comportamento e como isso vai estar detalhado no nosso código de conduta.
Como eu vou fazer uma educação em saúde permanente, não só educando os meus colaboradores, mas educando os meus pacientes. Né? Hoje a gente vê planos de saúde fazendo caminhadas, passeios de bicicleta, semana da cardiologia, a semana antitabagismo. Por quê? Porque é importante que todo o tempo eu esteja trabalhando na educação em saúde, sejam dos nossos pacientes, familiares, acompanhantes, dos nossos colaboradores. A coprodução, isso é um estágio avançado, aonde eu vou desenvolver um novo serviço, eu quero abrir um novo hospital, eu quero abrir uma nova clínica. Como eu vou chamar os usuários do serviço e perguntar para eles: o que você pode sugerir no meu projeto? O que você gostaria que a minha clínica tivesse, que você não teve essa experiência na última vez que esteve aqui? Quais são as oportunidades que você pode passar para nós para que a gente reestude o nosso processo e faça uma coprodução desse projeto com você? E, obviamente, buscar o bem-estar da força de trabalho. Força de trabalho essa que, durante a pandemia, usou seus limites, né, de energia, condições máximas de estresse, burnout. E eu fiquei muito feliz, agora recentemente, quando vi uma reportagem que o Estado brasileiro, se eu não me engano, Rio de Janeiro, estabeleceu uma regra que todos os serviços de saúde vão ter que ser projetados e disponibilizar para os profissionais de saúde uma área de descanso. Olha, que coisa importante. Imagine eu trabalhar num plantão de 12 horas, né, e não ter 30 minutos, um local adequado para eu respirar, me colocar centrado novamente e atender de forma humana o meu paciente. Esse item de cuidado centrado nas pessoas, obviamente, é um item bem específico da ISO 7101 e é a única norma que vai trazer isso para nós por enquanto. E o item segurança do paciente, né? O item segurança do paciente, ele é aderente a todas as normas de acreditação, as normas ISO, mas a nossa principal resolução, que é a RDC 36. A RDC 36 de 2013 fala de estruturação de um time de segurança do paciente, do núcleo de segurança do paciente, e fala de uma série de requisitos. E eu também fiz um trabalho de cruzar os requisitos da 36 com a 7101, e a gente vai fazer também uma masterclass sobre isso, falando quais são os requisitos que a ISO 7101 previu para a segurança do paciente, quais que a 36 previu e quais são aqueles que não estão nem um lado nem o outro e como a gente pode criar um sistema de gestão integrando tudo isso. Nós vamos falar da gestão da segurança do paciente, de um procedimento, da gestão e conhecimento e aprendizagem em segurança, ou seja, quais são os aspectos de segurança que os nossos colaboradores devem conhecer profundamente, e que os nossos usuários, os nossos pacientes, os nossos familiares devem conhecer também. Como eu vou fazer todo o meu processo de identificação do paciente? Como eu vou fazer o meu processo de segurança do medicamento? Como eu vou garantir que às 3 da manhã, num ambulatório onde eu tenho 16 pessoas e tenho que ministrar um medicamento às 6 horas da manhã, com uma bandeja com vários copinhos, que eu não vou errar o copinho do paciente 7 com o paciente 12, né? Como eu vou garantir a segurança cirúrgica? Como eu vou fazer o trabalho de higienização, limpeza do meu centro cirúrgico? Como é que eu vou garantir que os meus equipamentos estejam mantidos corretamente, devidamente calibrados? Eu estou falando de um foco cirúrgico, de um bisturi, de um desfibrilador, de um monitor multiparamétrico, de um aparelho de anestesia, que devem estar devidamente calibrados e adequados ao uso. Como eu vou falar de prevenção e controle das infecções, e a norma fala em prevenção e controle de infecções, na RDC 36 a gente fala basicamente de higienização das mãos, prevenção de quedas, também falado na RDC 36, prevenção de úlceras por pressão, também eleito na RDC 36, mas ela fala de um outro item, que é a prevenção do tromboembolismo. Então, quer dizer, vai agregar muito valor a gente entender a ISO 7101 e montar um sistema integrado de gestão, com todas essas experiências, usando a 7101 como um grande chapéu e embaixo desse sistema de gestão, incorporando todas as outras regulamentações. Agora nós partimos para a seção 9, estamos chegando na fase final da visão da ISO 7101, que fala da avaliação do desempenho. Essa seção 9, a avaliação de desempenho, também está em todas as normas de gestão. Mas ela vai falar sempre do monitoramento, medição, análise e avaliação do que agora? Dos nossos objetivos da qualidade, dos nossos indicadores de desempenho, né? De cada nenezinho que entra numa UTI neonatal, quanto tempo médio ele fica lá dentro e quanto tempo ele sai saudável? Qual é a minha performance de tratamento compassivo?
como é que funciona o meu trabalho no retrabalho de uma cirurgia. Então, tudo isso eu vou trazer para os nossos objetivos da qualidade e indicadores de desempenho. Para fazer isso, eu tenho que ter um programa de auditoria interna. E para ter um programa de auditoria interna, a norma pede que eu forme meus auditores, que eles conheçam profundamente a ISO 7101 e, obviamente, a regulamentação básica do setor de saúde. E que eu monte um plano anual de auditoria, o planejamento da auditoria, capacite meus auditores, prepare minhas auditorias, execute essas auditorias, gere um relatório de auditoria que vai trazer para nós riscos e oportunidades, de tal forma que eu feche o meu ciclo, planejei, executei, estudei o que está acontecendo e agora vou melhorar continuamente. Então, na fase do study, eu vou ter toda a minha fase de avaliação de desempenho. Eu vou estudar, então eu tenho dado a informação, agora eu tenho conhecimento, então eu estudei como a situação está e eu posso fazer a melhoria contínua. Além disso, ele também traz para nós um requisito imprescindível, que é a revisão gerencial. É uma reunião pela qual a alta administração participa para discutir dados de entrada do sistema, melhoria nos processos, melhoria nos produtos, melhoria nos serviços, necessidade de recursos, tratamento de reclamações, busca de oportunidades, mitigação de riscos. Isso tudo nos levando a outro requisito extremamente importante, que é o planejamento das mudanças a partir da minha revisão gerencial. Então, a revisão gerencial é uma reunião periódica que a alta administração deve conduzir com o seu representante da administração, trazendo aí os seus principais players, analisando os seus principais indicadores e, a partir dessa análise, estabelecendo um novo patamar de planejamento, novas metas, novos objetivos, novos parâmetros para os nossos indicadores. E aí nós chegamos na seção 10, que é a seção de melhoria contínua. Ela vai falar que é imprescindível que eu tenha uma cultura de todo evento adverso, toda queixa técnica, todo quase acidente, todo incidente seja tratado como uma não conformidade. E que essa não conformidade tenha uma disposição imediata e passe por uma análise de gravidade, urgência e tendência. Se essa não conformidade não foi grave, não gerou nenhuma urgência, não aconteceu 15 vezes na mesma semana, eu posso simplesmente tomar uma disposição. Então, eu tive lá a quebra de um equipamento na enfermagem. Bom, mas esse equipamento quebrou por quê? Foi um descuido ou foi colocado numa posição errada? Não, isso é uma não conformidade. Agora, ele é tão grave assim, quebrou um termômetro? Não. Então, vamos repor esse termômetro. Agora, eu tenho a oferecer um medicamento para o paciente A e dispensei esse medicamento para o paciente B. Isso é uma não conformidade? Sim. Ela é grave? Sim. Então eu vou abrir uma ação corretiva. Vou fazer um Ishikawa e vou identificar o que falhou no meu processo, não nas pessoas. Falhou a minha mão de obra? Falhou o meu método? Falhou o meu mecanismo? Falhou a máquina? Falhou a matéria-prima? Falhou as condições ambientais? Como eu posso de novo melhorar e implementar uma mudança para que eu não dispense o medicamento para o paciente errado? Não faça cirurgia na perna esquerda quando era na perna direita, né? Não contamine o ambiente porque a pessoa foi treinada e não sabe usar ou fazer uma higienização de superfície. E a partir das não conformidades, da implementação das ações corretivas, eu vou conseguir de novo melhorar continuamente os meus processos, produtos e serviços e estabelecer um novo patamar de mudança. Aqui a gente passa para vocês uma visão geral da ISO 7101, mostrando a importância dessa nova regulamentação, que inclusive ainda não é uma norma brasileira registrada. Ela está em fase de tradução na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todo o trabalho que a GMP Academy fez com as normas internacionais em inglês, né? Todo o treinamento que nós desenvolvimos está adequado com todas as normas ISO 7101-2023, que foram lançadas pela ISO em inglês e francês. E, obviamente, em breve teremos uma tradução oficial e uma internalização dessa norma no Brasil. Mas, mais uma vez, estamos saindo da frente. Saindo da frente para a gente conseguir planejar o nosso 2025, onde nós queremos e como nós vamos buscar a excelência dos nossos serviços de saúde. Onde a gente vai buscar conhecimento para melhorar os nossos processos, para trabalhar de forma mais humanizada, para focar na segurança do paciente. Então, esse é o nosso papel dentro desse ecossistema. Nesse momento, a gente vai falar então da importância da ISO 7101
em todo o ecossistema regulamentado. Eu vou falar das normas de gestão. Eu tenho a 9001. Você pode incorporar a 7101 com o sistema integrado. Eu também tenho gestão ambiental. Você pode ter um sistema de gestão integrado com a 7101 mais a 14.000. Eu já implantei saúde e segurança ocupacional com a 45.001. Ótimo, você pode incorporar a 7101. De preferência, porque nesse momento vocês vão perceber que mais de 50% dos documentos que vocês desenvolveram para 9001, para 14.001 ou para 55.001, documentos básicos como treinamento, capacitação, auditoria, não conformidade, ação corretiva, já estão praticamente prontos, sofrerão pequenas adaptações e aí sim você vai se preocupar com novos documentos, principalmente na parte de operação, que é o capítulo 8, que é o mais pesado da norma e que ele é bem específico do serviço de saúde. Também uma grande oportunidade para você incorporar as boas práticas de fornecimento em serviço de saúde da 63, a segurança do paciente com a 36, o gerenciamento das tecnologias em saúde, como a gente vai gerenciar os nossos produtos, equipamentos, cosméticos, medicamentos, saneantes, sangue e hemoderivados, que é a RDC 509, como a gente vai tratar os nossos resíduos e usar isso dentro do meu sistema integrado, como eu vou praticar minhas boas práticas dentro do serviço de unidade de tratamento intensivo, como eu vou fazer a minha esterilização com a CME na RDC 15 e assim sucessivamente em todos os regulamentos. Por outro lado, a norma 7101 também está de portas abertas. Está de portas abertas para os hospitais, para as clínicas, para o serviço de hemoterapia, serviço de oncologia, serviço de nefrologia, diagnóstico por imagem, serviço de pronto atendimento ambulatório, sejam eles acreditados na ONA, na Joint Commission, ou até na American Society of Blood Bank. Como nós tivemos a oportunidade de participar de sistemas e processos bem complexos com a certificação de hemocentros e bancos de sangue, nós também temos uma acreditação da American Society of Blood Bank, que hoje é um organismo acreditador dos nossos bancos de sangue, mostrando então que a norma ISO 7101, ela abre o espectro para que a gente tenha um sistema integrado de gestão focado no compliance, ou seja, atendendo toda a regulamentação e buscando sempre a melhoria contínua. E aqui a gente fez um pequeno estudo onde a gente apresenta, uma primeira visão do contexto da organização, depois uma visão focada na parte de liderança, depois uma visão ainda focada na parte de planejamento e a cada um dos requisitos na parte de apoio, nos requisitos de operação, que é o requisito de planejamento que é muito grande, e como eu cruzo todos esses requisitos com os requisitos de acreditação da ONA, principalmente os requisitos de gestão, que vão desde a liderança, passando pela gestão da qualidade e segurança, passando pela prevenção e controle de infecção, e como eu consigo cruzar todos esses requisitos com os requisitos da Organização Nacional de Acreditação. Essa ferramenta já está sendo usada por nós para fazer uma análise de gap. Alguns hospitais, alguns serviços de saúde, algumas clínicas já nos procuraram para saber quanto eu estou distante de uma ISO 7101. E essa ferramenta nos permite dizer, olha, você com a acreditação ONA nível 1, nível 2 ou nível 3, você já tem 70% do seu sistema implementado. Falta fazer esses requisitos que não foram eleitos pela ONA, mas estão eleitos na ISO 7101. Já preparamos essa ferramenta para facilitar essa análise de gap inicial. Já fizemos essa ferramenta comparando com a RDC 63, que é as boas práticas de funcionamento. Estamos trabalhando para fazer essa ferramenta integrado com o Joint Commission e assim sucessivamente, de tal forma que os nossos parceiros tenham como avaliar o que já foi feito, o que está redundante, o que precisa ser simplificado e aí cheguemos ao nosso objetivo maior. Segurança do paciente, melhoria contínua, efetividade, eficácia, eficiência e excelência. Dessa forma, a gente encerra essa nossa Masterclass, agradecendo aí a colaboração de vocês. O nosso chat vai ficar em aberto, os nossos canais de comunicação também. Aqueles que tiverem sugestões ou oportunidade de melhoria, entrem nos nossos canais de atendimento e coloquem lá, porque nós também trabalhamos com riscos e oportunidades. Foi um prazer estar com vocês esse período e aguardamos vocês, profissionais da saúde, vocês engenheiros da área de manutenção hospitalar, de engenharia clínica, vocês enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem,
nossos administradores hospitalares, nossos especialistas em informática, nossos especialistas em compra e logística, nosso pessoal da farmácia hospitalar, nosso pessoal da lavanderia. Aguardo vocês nos nossos próximos eventos. Até lá!